Senhor, muito obrigado por mais esse sábado, tua bondade e misericórdia conosco, durante esse período de imprecedente na nossa geração, pelo menos. O Senhor tem cuidado de nós e nós somos muito gratos a Ti. Continua com aqueles que precisam da Tua mão poderosa, restauradora, que o Senhor possa reabilitá-los e que a Tua misericórdia também se achegue a cada família. Agora, ao abrirmos as Escrituras, que o Senhor abra o nosso entendimento e abra a nossa mente, o nosso coração. Possamos compreender a lição e a mensagem para essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, faz tempo, né, que a gente teve nosso último encontro. Naquela semana do Natal, nós tivemos um problema com a energia elétrica. Eu estava no meio de uma mensagem, também através do Zoom, e caiu a energia, tive que improvisar pelo telefone, e a gente decidiu cancelar naquela tarde. E aí, no final de semana do Ano Novo, eu também estava participando lá na escola, apresentando uma mensagem, e a gente, às vezes a mensagem ela se estende quase até o horário do nosso estudo, né? Aí antes eu decidi assim, não, vamos dar uma folga para o pessoal também nesse sábado, e aí a gente acabou cancelando, e realmente a mensagem acabou se estendendo quase até o horário do nosso estudo. Então, a gente vai recomeçar hoje fazendo um resgate, uma recapitulação. Eu vou pedir para que vocês me ajudem a fazer esse resgate. Eu não quero entrar num capítulo novo, nós vamos tentar acabar o capítulo 1 e 2 do livro de Esther. E dentro daquele estudo, daquela aplicação, daquele estudo que nós estamos fazendo. E aí no sábado que vem nós entramos fresco, então, renovados no capítulo 3. Por quê? O capítulo 1 e o 2 é uma história, é uma aplicação específica, e o capítulo 3 em diante é uma outra. É basicamente como nós vimos, né, no livro de Daniel. Você tem o capítulo 3, o 2 e 3, né, são histórias específicas que simbolizam algo específico. E, por exemplo, o capítulo 3, nós falamos que a história da fornalha ardente e do decreto de Nabucodonosor ali representa, aponta para os nossos dias, né, sobre um decreto de morte que viria também sobre o povo dos 3 anjos, né, representado por aqueles 3 hebreus que foram lançados no fogo, que um quarto anjo vem e se une a eles, que é o próprio Cristo, apontando para Apocalipse 18, aquele quarto anjo que se une às mensagens dos 3 anjos. Nós vimos que Nabucodonosor ali representa o rei do norte, né, o poder que vai nos últimos dias, representa a Babilônia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Babilônia espiritual, Babilônia mística, que vai forçar então esses decretos nos últimos dias. E aí no capítulo 4 do mesmo livro, no capítulo seguinte, nós temos o mesmo rei, Nabucodonosor, mas ali ele representa um outro símbolo, né? Uma outra história. Ali Nabucodonosor, ele é espalhado por causa da sua exaltação, ele é espalhado entre as feras, entre os reinos do mundo, né? As feras, na Bíblia, os animais são símbolo de reinos, né? Poderes, por 7 tempos. Né? Então ali ele representa, na verdade, a experiência do povo de Deus, né? O povo de Deus que é espalhado entre os reinos da terra por 7 tempos também. Então, no capítulo 3, você tem Nabucodonosor representando um símbolo, o rei do norte, o rei da Babilônia, Babilônia espiritual. E no capítulo 4, capítulo seguinte, Nabucodonosor, o mesmo, representa um outro símbolo. Né? Ali ele representa o povo de Deus. Então, é basicamente essa mesma lógica que nós encontramos no livro de Esther, ou de Esther. Né? No capítulo 1 e 2, nós temos Ahasueros, ou Xerxes, representando um símbolo, uma história ali. No capítulo 3, aquela história representa um outro símbolo. Né?
Então são mesmos reis, duas histórias diferentes, símbolos diferentes, aplicações diferentes. Okay? Isso acontece em vários lugares na Bíblia. Então, para nós fazermos um resgate, eu queria que vocês me ajudassem para que fosse algo mais, talvez mais dinâmico, participativo, né? Se vocês pudessem me ajudar, quando nós começamos no capítulo 1 de Esther, nós temos ali 3 personagens principais. Tá? Nós temos o rei Ahasuerus, Xerxes, aí nós temos 2 mulheres. Nós temos a Vasti, ou Vashti, né? Vasti, e Esther, ou Hadassah. Né? Então, um rei que tinha uma aliança com Vasti, mas Vasti ela rejeita, né, o convite do rei. O rei quebra a aliança com ela e entra em aliança com uma nova rainha, uma nova esposa. Então, basicamente, são esses os 3 protagonistas da história. Né? Então, ali nós vimos que Ahasuerus, ele começa o capítulo dizendo que ele reinava sobre 127 províncias e que ali ele coloca uma festa, um festival, né, durante 187 dias. Basicamente 6 meses, né, de equinócio a equinócio. A história diz que o calendário persa ele começa no equinócio de primavera, no hemisfério norte, né? Então isso seria lá março, abril. Então se acredita que essa festa de 187 dias que ele colocou, estava conectada com o festival de início de ano, que também é o início da colheita no hemisfério norte, né? Então, durante 6 meses até o outono, ele coloca essa festa. Né? A história fala também que uma das razões que se acredita que foi feito esse festival foi para buscar apoio dessas 127 províncias para a sua empreitada, ou a sua investida em atacar a Grécia. Okay? Isso é um pouco da parte histórica. Mas nós vimos ali que, simbolicamente, quando você analisa os versos como nós fizemos, Xerxes, Ahasuerus, existe uma tipologia muito interessante com essas 2 mulheres. Uma é rejeitada e uma, então, ele entra em aliança com essa virgem, né, a mais formosa das virgens, que ele acabou escolhendo. Né? Então, eu queria que vocês me ajudassem a lembrar o que nós vimos que representa esses 187 anos. O que esses 187 dias? O que esses 187 dias poderiam estar simbolizando dentro dessa história desse rei entrando em aliança com uma nova esposa e rejeitando essa sua esposa, né? E para nós ajudarmos, eu também acho que uma das questões importantes que foram colocadas é como que um rei pagão e como que uma história tão assim cheia de imoralidade, né, e coisas erradas pode estar tipificando algo totalmente ao contrário, né? Vocês lembram quem era Ahasuerus nessa história que nós estudamos? Ele estava apontando para quem? Quem eram essas mulheres? Ahasuero estava sendo comparado a Cristo, não é? Isso mesmo. Né? Ahasuero é Cristo, e as mulheres quem eram? As igrejas. Exato. Então, acho que nós fomos até o ponto em que nós vimos que Ahasuero ali, ele tipificava Cristo, e nós vimos que essa festa, não sei se vocês lembram, mas ela estava apontando para uma época específica na história da Terra, onde ele rejeita uma mulher, uma igreja, e acaba entrando em aliança com uma outra igreja. E que igrejas são essas? Essas igrejas são as igrejas no livro de Apocalipse. Você lembra, no Apocalipse fala sobre as 7 igrejas, né? Então, em Apocalipse, capítulo 2,
você tem ali 3, né? Você tem ali as 7 igrejas, e aquele momento Assuero, representando Cristo, ele estava rejeitando a aliança que ele tinha feito com a igreja de Sardes, né? E entrando em aliança com a igreja de Filadélfia. Quem era Sardes, quem era Filadélfia? Quando nós vamos para os eventos, né, do ano de 1840, 44, mais especificamente, nós vemos que todos os profetas na Bíblia, ou eles estão apontando para esses dias, né, o grande movimento adventista no século XIX, ou então eles estão apontando para os nossos dias. Na verdade, nós sabemos que a parábola das 10 virgens, ela se cumpriu literalmente lá naquela época, e ela também há de se repetir nos nossos dias, e que o movimento melerita ele é uma sombra daquilo que está acontecendo com a igreja hoje. Então, basicamente, todos os profetas eles acabam falando sobre esses eventos, né? Tudo acaba culminando, né, nesses eventos do grande movimento adventista e também dos eventos finais, no final do adventismo. Então vamos dizer assim, tudo aponta para o começo do adventismo e para o final do adventismo. Quando que foi o começo do adventismo? Foi nos anos de 1844, ali que começa o adventismo, né? E o final do adventismo é o que está diante de nós ainda, né? Então, quando você conta, quando você vê esse símbolo 187, você não pode deixar de notar que existiram 187 dias entre a saída de Esdras da Babilônia, que é o primeiro dia do primeiro mês, lembra, nós estamos estudando o livro de Esdras também, até o 10º dia do 7º mês, que foi 22 de outubro de 1844, no ano de 1844. Então, você tem justamente um período de 187 dias apontando para os eventos principais do ano de 1844, que foi o primeiro desapontamento e o segundo desapontamento. O primeiro desapontamento acontece em 19 de abril e o segundo desapontamento em 22 de outubro do ano de 1844. Então, entre o primeiro desapontamento e o segundo desapontamento, você tem 187 dias. O que acontece? No primeiro desapontamento, a maior parte dos protestantes rejeita a primeira mensagem angélica. Okay? E ali, então, o segundo anjo chega na história, porque o segundo anjo traz a mensagem da caída de Babilônia. Então, Ellen White fala que Babilônia teve uma caída moral no ano de 1844, porque Babilônia se constitui da meretriz e da filha da meretriz, né, das suas filhas, que são as igrejas caídas. Então, primeiro desapontamento, a maioria dos protestantes, das igrejas protestantes, elas que aceitavam a mensagem do advento, elas rejeitam o advento, né? E Deus, ele começa a entrar em aliança com um outro povo, uma outra igreja, que é a igreja de Filadélfia, né? Então, Sardes representa o protestantismo, né, no ano de 1844, e Filadélfia, então, representa os mileritas, ou o adventismo, né, os adventistas que sairiam dos mileritas, que entraram em aliança com Deus. Então, nós sempre entendemos de que Deus ele entra em aliança com Israel espiritual, não é? Da mesma forma que ele entrou em aliança com Israel antigo, lá na época de Moisés, essa história se repete com Israel moderno. Deus só teve 2 povos denominacionais ao longo de toda a história. Os israelitas literais, né, Israel, e Israel espiritual. Nos 2 momentos que ele entra em aliança, eles recebem tábuas. Israel literal recebe tábuas da lei, tábuas de pedra, e o Israel espiritual recebe as tábuas de Abacuque. Em ambos momentos, eles recebem instruções com relação ao santuário. Israel literal, instrução com relação ao tabernáculo. O Israel moderno, instrução com relação ao santuário celestial.
Nos dois momentos, eles recebem instruções com relação à reforma da saúde, né? Higiene, reformas e de muitos e outros conhecimentos são dados a Moisés e também são dados à igreja remanescente pós 1844. Então, nós sempre entendemos que, e é por isso que nós nos intitulamos Israel espiritual, isso não é sinônimo de orgulho, pelo contrário, né? Existe muita reprovação para Israel nas escrituras, né? Mas nós sabemos que a igreja adventista é a igreja que Deus entra em aliança com a passagem do tempo, né? E nós somos, então, representantes de Deus, povo da aliança, né? Povo que Deus entrou em aliança, em concerto, povo que leva o nome de Deus, né? Os adventistas do sétimo dia. Nós temos ali, no nosso nome, nós temos o que nós cremos e a nossa missão, né? Então, são 187 dias esse ano, né? Entre o primeiro desapontamento e o segundo desapontamento. Ok? Então, a Assuero seria Cristo, a Vaste seria esses protestantes que decidiram não comparecer, não aceitar, né, o convite do banquete, né? Lembra que Jesus comparou o reino de Deus a um banquete, muitos não aceitaram, a maioria não aceitou o convite, né? E então, Esther, lembram que, eu não sei se a gente chegou a falar, mas Esther era órfã, né? Ela era órfã e ela foi adotada pelo seu tio Mardoqueu, né? Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 3, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Desculpa, não é capítulo 3. Capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Alguém pode ler para nós do verso 3 até o verso 5. 3, 4 e 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo para si mesmo, segundo Adoção. o beneplácito Filhos de quê? sua vontade. Adoção. Oi, perdão? Filhos de Adoção. adoção, né? Adoção. Muito bem. Então, notem que nós somos adotados também, né? Somos adotados por Cristo, assim como Esther foi. Então, a igreja também ela tem essa característica de ser adotada. Esther aqui, é muito claro da gente ver que ela representa a igreja, né? A igreja que é adotada, né? E nós vamos ver que no restante do livro, ela continua sendo esse símbolo, né, da igreja, a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja que teme a Deus e dá glória a Deus, né? Então, basicamente essa, vamos dizer assim, a conclusão geral do capítulo 1 e 2, né? Nós temos a história entre a aliança de Deus com Filadélfia e a rejeição de Sardes, né? Basicamente essa. E nós vimos várias passagens, vários textos que apoiam esse entendimento. O que eu queria agora, talvez, resgatar um pouco, é mostrar uma das perguntas que foram colocadas na semana passada, como que pode, né, um rei tão
tão ímpio, né? Como ele pode representar Cristo, né? Um símbolo, ser um símbolo de algo tão puro, né, como Cristo. O próprio contexto do capítulo, ele não é algo assim que nos rapidamente inclina a entender que ali Assuero está tipificando a Cristo, né? Porque ele rejeita, ele busca a sua própria glória, né? Toda aquela festa era para buscar a própria glória, na verdade, para encontrar apoio para o domínio, para encontrar apoio para a guerra contra os gregos. O próprio convite que ele faz a Vasti era para a exaltação própria, para mostrar para os seus súditos quão bonita era a mulher, né, que ele tinha. E aí depois ele faz ainda um concurso com as virgens mais lindas do reino para escolher a sua virgem preferida. Então, moralmente, assim, o cenário era o dos piores, né, quando você vê a história de forma moral. E realmente nós temos lições morais importantes para nós aprendermos. Mas quando você olha pelas lentes proféticas, se todos os profetas escreveram para os nossos tempos e para o tempo dos mileritas, essa história ela está apontando para algo, para aqueles dias também, para os nossos dias. Então essa é a minha sugestão, de que a Assuero aqui é um símbolo de Cristo, que a gente tem que deixar a parte moral de lado para poder entender essa lógica. E eu queria mostrar para vocês alguns outros exemplos nas escrituras que realmente usam reis pagãos, símbolos que usualmente são associados ao pecado, e associam esse símbolo a Cristo ou a Deus, ou a algo justo, a algo bom. Ok? Então eu queria que vocês abrissem comigo para nós talvez começarmos dando uma olhada nisso. No capítulo 13 de Mateus capítulo 13. E queria lembrar para vocês, lembrar a vocês que Ciro, né, Ciro era avô de Xerxes. Eu acho que a gente até mandei uma foto depois do estudo aquele dia, porque ficou um pouco confuso. Ciro, ele era pai de Adossa, que foi esposa de Dário o Grande, mãe de Xerxes. Ou seja, Ciro era avô materno, por parte materna, de Xerxes. Ciro era um rei da Medo-Pérsia também, né? Foi o Ciro Grande, né? E a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 44 e 45, ela compara Ciro a quem? Vocês lembram? A Jesus, né? A Cristo, né? A Jesus, né? Então, muito bem. Então, veja, e da mesma forma, no livro de Jeremias, no capítulo 25, ali, Nabucodonosor é comparado também, ou é chamado o meu servo, né? O meu servo. Ciro é chamado o meu pastor. São atributos de Cristo, né? Como que pode um rei pagão, Nabucodonosor, que destruiu, dizimou a cidade de Jerusalém, né? Diz que o sangue chegava a correr pelas escadas de Jerusalém. Tamanha foi a carnificina, né? O cerco foi tão terrível que as mães coziam os próprios filhos para poder sobreviver. Como que um rei que fez algo assim como que a Bíblia pode ter chamado ele de o servo de Deus, né? Parece algo assim inconcebível, né? Mas nós temos que entender, né, pela lógica profética, o que Deus estava querendo dizer com aquilo. Então, aqui está um grande exemplo, no capítulo 13 de Mateus, no verso 33. Mateus, verso 33. Alguém pode ler para nós o verso 33? E 34? 33 e 34. Outra parábola lhes disse:
O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Interessante, né? Por que isso era uma parábola? E às vezes é uma história assim que eu imagino o choque que causou aos ouvidos da multidão, né? O fermento na Bíblia, assim, várias e várias vezes é associado ao quê? Ao pecado. Ao pecado. E aqui Jesus está associando ao quê? Reino dos céus. Ao reino dos céus. Então, como é que pode? Os judeus, eles sabiam que o pão com fermento, isso aí fazia parte da educação básica que eles tinham, né? O pão levedado com fermento. Por isso que a festa dos pães asmos era sem fermento, porque o fermento era um símbolo do pecado. E agora vem Jesus dizer que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher, né, uma igreja, introduz em 3 medidas de farinha. Então, tens aqui a farinha, né, o trigo, né, a farinha que vem do trigo, que é a palavra de Deus, né, a semente, né, a semente que é lançada no sol é a palavra. E aí a mulher, o símbolo da igreja, aí você introduz o fermento. O reino dos céus é o fermento que você introduz. Porque aquela massa, ela cresce, ela multiplica, né? Então, é por isso que era uma parábola, porque o fermento, por várias e várias vezes no Antigo Testamento, está associado ao pecado. Mas nesse caso aqui, é um símbolo diferente, né? Está associado vamos dizer assim, a multiplicação, né? Ao crescimento da farinha, do pão, né? Então, a igreja, ela, com o reino dos céus, ele tem esse sentido, né? O evangelho, né, era para se multiplicar, para crescer, né? É como a chuva, né? A chuva cai para que a espiga possa crescer e dar os seus frutos e multiplicar, né, os seus frutos. Você coloca lá um pouquinho de semente, aí vem a chuva, o sol e multiplica aquilo em toneladas e toneladas de alimento. Né? O Gui, a mulher representa a igreja aqui, né? Me parece que sim. Uhum. E aí diz que ela toma e introduz em 3 medidas de farinha. Uhum. O que será que essas 3 medidas de farinha poderia representar? Será que poderia ter a ver alguma coisa, sei lá, com as 3 mensagens angélicas? Sim, claro. Se a farinha vem do trigo, e o trigo é o símbolo da palavra de Deus, né? Se você vai lá comigo em Isaías 45, por exemplo, abram comigo lá em Isaías 45. Isaías 45. Desculpa, 55, não 45. 55. Né? Diz assim, verso 10, né? Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão come. Então, a razão da chuva cair, né, é justamente para produzir, para a terra produzir, para brotar, para dar semente, né, ao semeador e pão ao que come. A gente faz o pão do trigo, né? Então, é o fruto, né? É o fruto. Uhum. Então a palavra aqui, ó, no verso 11, assim será a minha palavra. Então, a palavra está conectada à semente, né? O pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então eu entendo que essas 3 medidas, obviamente, não posso deixar de associar com as 3 mensagens angélicas, esses 3 degraus, né? Os três processos, né? Que nós vemos lá do Gênesis, né? Até o Apocalipse. Né? Então, é interessante. Então, vocês notem que o fermento aqui, usado, um símbolo que é associado ao pecado, usado para representar o reino de Deus. Então, um exemplo para nós. Um outro exemplo que eu queria, acho que isso vai ser ainda mais claro, se nós não temos algum comentário, a gente passa para o próximo exemplo, no capítulo de João. Sim. Gui, eu queria falar uma coisa. Eu achei interessante aqui no verso 33,
que ela não misturou o fermento na farinha, ela escondeu. Ou seja, talvez aqui se referindo ao fato de que a transformação do coração é um processo secreto para cada um, vamos dizer assim. Interessante. Cada um sabe aquilo que deve ser mudado no seu próprio coração. Interessante, né? E interessante porque acho que a palavra, por isso que a Bíblia diz, né, que a palavra ela é morta se você não coloca o Espírito e não atua, aquilo ali não age na sua vida, né? Então tem gente, por exemplo, que tem a Bíblia como um amuleto, coloca lá na prateleira da sua sala e acha que a palavra é que vai, né, abençoar como um amuleto, né? Mas na verdade não, você tem que colocar, né? Você tem que comer a palavra, como a gente costuma dizer, né? A palavra tem que fazer parte de você. Então, quando você esconde a palavra no teu coração, aí é para não pecar contra ti. Exatamente. Exatamente esse verso. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perfeito. Mas a minha versão não fala esconder. Fala introduz. Laura, eu olhei aqui na King James. Hid, tá certo, hide, hidden. É esconder mesmo. O que diz a tua versão? Introduz. Pois preciso olhar na King James. Tá É legal essa da King James, porque nos leva a esconder a palavra no teu coração para não pegar. Teu coração. É legal, bem legal. Bem legal isso aí. Beleza. Vamos ver então João capítulo 3, nós temos um outro símbolo aqui que vai nos ajudar também a entender como Deus pode usar símbolos tão por tantas vezes são associados ao pecado para de repente querer simbolizar algo diferente, como Assuero, né, no livro de Esther. Mais uma vez, no capítulo 1 e 2 de Esther. Nós vamos ver que, assim como Nabucodonosor mudou do capítulo 3 para o 4, o símbolo mudou, nós vamos ver que no capítulo 3 de Esther, agora Assuero muda também. Já não simboliza mais Cristo, mas simboliza um outro poder. E agora sim, um poder satânico, um poder que não é divino, né? Então, mas nós vamos abordar isso semana que vem, ok? Então, João capítulo 3, verso 14. Alguém pode ler para nós? É 3,14? João 3,14. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Muito bem. Então, esse é um exemplo que a gente conhece muito bem, né? Mas se você parar para pensar, você vai, mas como que a Bíblia, lá em Moisés, já estava comparando Cristo com uma serpente? Se a serpente é um símbolo talvez um dos maiores símbolos associados ao inimigo de Deus. Né? Aquela antiga serpente, né? O diabo, né? O dragão, o Apocalipse diz, né? Olhem comigo no capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Por isso que o símbolo ele tem que ser determinado pelo seu contexto, né? Até a serpente pode simbolizar algo bom. Né? Olhem só, no capítulo 12 de Apocalipse, verso 9. Alguém lê para nós? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, a antiga serpente, claro, é um símbolo de Satanás, a gente sabe. Mas nesse texto em João, e no livro de Números lá, e Moisés, aquela experiência, a serpente era um símbolo de Cristo. Assim como a serpente foi levantada numa estaca, todo aquele que olhasse para a serpente seria preservado das víboras que estavam mordendo todo mundo no deserto. E viveria. Da mesma forma, Cristo seria levantado e todo aquele que olhasse a Cristo, então, encontraria a vida eterna. Essa é a simbologia aqui, né?
Agora, por que Cristo é comparado a uma serpente? Pois é. Interessante, né? Eu tenho uma opinião pessoal, mas eu queria saber se alguém tem alguma opinião pessoal também. Não tem a ver com como a serpente foi levantada, assim a cruz foi levantada. A serpente era levantada numa madeira, né? Numa vara. Né? Numa vara. Isso não teria uma comparação, não seria uma comparação com a cruz? Sim, exatamente. Assim como a serpente foi levantada, a serpente de bronze, a serpente de bronze, né? Ela foi levantada. Interessante que por várias vezes a Bíblia compara as pernas de Cristo com pernas de bronze também. Então o bronze é associado com a divindade de Cristo. E essa serpente era um símbolo da divindade de Cristo. Cristo levantado como uma serpente, como ele foi levantado na cruz, né? Mas por que a serpente, um símbolo que para os judeus, então, era, totalmente associado a Satanás? Os próprios pagãos, os espiritualistas, os bruxos, eles usam a serpente como o seu animal preferido, né? Mas aqui é, obviamente, um símbolo de Cristo, né? Pela questão da cura? A questão da cura, certamente, né? Eles só poderiam ser curados ou viver. Lembra que uma picada de uma serpente dessa era mortal, né? Então, mas aquele que olhasse para a cruz viveria. Também porque a cura é o próprio veneno, né? A cura do veneno, né? A cura é o próprio veneno do soro, né? Interessante. Não sei. Não, eu pensei na cura porque Jesus veio para curar as nossas feridas, né? Ele veio para nos curar dos nossos pecados e assim como a serpente foi levantada para que eles fossem curados. Mas a tua cabecinha tá pensando algo aí, né? Exato. Não, eu penso assim, como é que se cura uma picada de cobra? Com soro. Isso. Soro. Veio da serpente. Entendeu? Então, eu vejo assim, a cura para o pecado da serpente é, no caso, o soro feito da serpente, que é Cristo. Exatamente. Exatamente. O que Cristo... Isso é... Bom, o que eu digo exatamente é a mesma lógica que eu penso, porque o que Cristo tomou sobre si? Os nossos pecados. O pecado da humanidade foi sobre ele, né? A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. A Bíblia diz, maldito aquele que é pendurado na cruz, no madeiro, né? Então ele tomou sobre si a maldição, o pecado, né? E a cura desse veneno que é o pecado está em Cristo. Ou seja, assim como a cura da mordida da serpente está no soro que vem do veneno da serpente, né? É somente através do soro que é feito, né, do veneno, vamos dizer, do pecado que está sobre a serpente, vamos dizer, do veneno que está na serpente. A cura para o pecado vem da serpente. Vem de olhar Cristo, que tomou sobre si os pecados da humanidade, mesmo sem ter pecado. Então, é um símbolo bonito. Quando você olha por esse prisma, você olha, nossa, que coisa profunda que Deus estava querendo ensinar para o povo. Né? Muito, muito profunda. Nunca tinha pensado nisso. Então, assim, e ainda mais que era uma serpente de bronze. O bronze, um símbolo da divindade, né? Por exemplo, você vê, quando eles saíram do deserto, a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo que guiava eles à noite. Sim. E a Bíblia diz que Cristo, as pernas de Cristo eram como coluna de fogo, de bronze polido, né? Então, é como se Cristo estivesse guiando eles com suas próprias pernas, com seus próprios passos, durante aquela jornada no deserto. Então, o símbolo da divindade, essa serpente, esse animal divino, né, que era um símbolo do pecado, muitas vezes na Bíblia, Cristo se colocando como aquele que toma sobre si os pecados do mundo, né, para
para salvar aqueles que são mordidos pela serpente. Todos nós fomos mordidos, a propósito, pela serpente do pecado, né? Todos nós precisamos de olhar Cristo para encontrar cura. Então, acho interessante esse símbolo. Então, como que a Bíblia pode simbolizar, muitas vezes, pegar símbolos que muitas vezes são associados, a maioria das vezes, 99% das vezes, associados ao mal, e usar esses símbolos para associar, então, algo bom, algo positivo. Então, basicamente, isso que nós vemos no livro de Esdras, no capítulo 1 e 2. Né? E ali existe também, talvez, um último exemplo que eu quero mostrar para vocês, que está no livro de Esdras, no capítulo 6. Alguém lê para nós o capítulo 6, verso 14. Esdras 6, 14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado de Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Muito bem, então nós estudamos isso, né? Que o começo dos 2.300 anos, as 2.300 tardes e manhãs, que é o fundamento e o pilar central da fé adventista, ela começa com 3 decretos. E aqui está, verso 14, os 3 reis que deram os decretos. Ciro, Dário, Artaxerxes. No final dessa profecia, nós temos também 3 mensagens. Nós temos a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Então, começa com 3 decretos, acaba com 3 mensagens. Qual é o verso que a Laura leu agora, por favor? Verso 14. Da onde? Qual é o capítulo? Esdras, capítulo 6, verso 14. Tá bom, obrigada. Ok? Então, se você parar para pensar, esses 3 reis pagãos estão representando ou simbolizando o quê? 3 mensagens divinas. As 3 mensagens angélicas, elas têm origem divina. Então, é mais um exemplo de como que Deus pode pegar esses símbolos e associar. Por isso é importante nós olharmos o contexto, né? Para nós compreendermos. Gui, por que tu ligou esses 3 decretos às 3 mensagens angélicas mesmo? Porque esses 3 decretos, foram através desses 3 decretos que o começo dos 2.300 anos, né, a profecia dos 2.300 anos, se inicia. E o que marca o fim da profecia dos 2.300 anos são as 3 mensagens angélicas. Né? A última delas, em 22 de outubro de 1844, quando ela chega na história. Né? Então, entendi. 3 decretos no começo, 3 decretos no final, 3 mensagens no final. Né? Então, foi essa a associação. Então, para nós, mais uma vez, termos um exemplo, né, de por que às vezes, uma história, quando você olha, né, a história, parece que não... Como é que pode associar Cristo, né, a essa figura aqui? Mas várias vezes na Bíblia isso acontece. Né, várias vezes na Bíblia. Ok? Bom, então, basicamente essa a conclusão que eu sugiro do capítulo 1 e 2, né, quando você olha através das lentes proféticas, esses 2 capítulos apontam a experiência do ano de 1844, ou, se você quiser ainda dizer, né, dos anos de 1840 a 44. Né, a experiência da rejeição de Sardes, protestantismo apostatado, é rejeitado, a aliança é quebrada, né, Assuero se divorcia de Vasti, né, porque ela rejeita o convite de aparecer ao seu banquete. Lembra que nós comparamos o reino de Deus com um banquete também? E aí, então, nós temos uma outra mulher, Esther, ou Esther,
aceitando ou sendo escolhida, né, para essa nova aliança. Ok? E aí nós vimos que Esther, ela era adotada, né? E nós somos também filhos de Deus por adoção. E quando você olha a história dessas duas mulheres na Bíblia, você vai lá no Gênesis e você vai começar a ver que desde o começo sempre foi a história dessas duas mulheres. As duas mulheres, no livro de Apocalipse, no livro de Gênesis, ela está representada pela semente da serpente e a semente da mulher. O mistério da iniquidade e o mistério da divindade. Então, o trabalho do Evangelho Eterno é desenvolver duas classes de adoradores. Duas classes de mulheres, né? Quando eu falo mulheres, eu me refiro à igreja, porque a igreja é comparada a uma mulher, né? Os adoradores comparados a mulheres. Né? Então, duas sementes, duas mulheres. Então, você tem, por exemplo, Raquel e Lia. Essas duas mulheres, né? Diz que Jacó amava Raquel. Então, mas aí nós sabemos que Labão fez, ele acabou dando Lia primeiro. Então, Raquel e Lia representam também o norte e o sul, né? As tribos do norte e as tribos do sul. Lia né? Raquel foi espalhada, foi tirada de Jacó e dado Lia a ela, né? Então, Raquel representa as tribos do sul, Lia representa as tribos do norte, né? As duas linhas, os dois 25-20, os dois 2.520 anos, né? Então, essas duas sementes de adoradores, essas duas classes, né? Você vê, por exemplo, um outro exemplo clássico que eu gosto de usar, Jacó e Esaú. Né? Jacó e Esaú. Então, notem que eles são gêmeos, né? Saem da mesma mulher, da mesma mãe, da mesma igreja. Provavelmente viveram sob o mesmo teto, sob o mesmo telhado. E foram produzidas duas classes bem diferentes, duas nações, né? Edom, Esaú, e Israel, Jacó. Então, o mistério da iniquidade e o mistério da divindade, né? A semente da serpente e a semente da mulher. A gente poderia falar das virgens nécias e as virgens sábias, né? Exatamente. Eu ia acabar nesse texto em Mateus 25, onde também, através de uma festa de casamento que a Bíblia associa ao banquete, né? Em Mateus 22, em Mateus 25 você tem também duas classes de mulheres, né? As nécias e as sábias, né? Então até o final vai ser assim, né? São sempre duas classes de adoradores, né? Os bodes, né? Os carneiros, ou as ovelhas, né? O joio e o trigo, né? Sempre duas classes. E o interessante é que o mistério da iniquidade, eu escrevi um artigo uma vez sobre isso, porque a pergunta é como que pode ter surgido, né, o pecado no coração de Lúcifer, ou como que pode ter surgido o papalismo do coração da igreja, né? A igreja, porque se você parar para pensar, o mistério da iniquidade que se desenvolveu no papalismo romano da Idade Média, ele surgiu dentro da igreja cristã, certo? Tanto é que Paulo, para os Tessalonicenses, dizia: o mistério da iniquidade já está se manifestando naquela época, mas ainda há algo que o retém. O que estava retendo essa manifestação completa? Nós sabemos que era o paganismo, a resistência pagã, né? O contínuo. Então, já naquela época, o que faz com que isso aconteça, né? Dentro da igreja primitiva, você ter esse mistério da iniquidade? Esaú e Jacó é um exemplo clássico. Você tem a mesma mãe, mesma igreja, os gêmeos cresceram lado a lado e tomaram dois caminhos diferentes. O próprio Caim e Abel, né? Caim e Abel é um outro exemplo lá no começo já, de duas sementes, a semente da serpente e a semente da mulher, né? Então esse é o grande conflito.
E aí quando Cristo veio e é crucificado, como nós vimos, ele, como aquela serpente, ele foi levantado, tomando sobre nós os nossos pecados, para todo aquele que olhar possa ser salvo, assim como é na serpente que você encontra a cura para o problema do veneno, né? O que acontece naquele evento? A Bíblia diz que houve um grande terremoto. E com aquele terremoto, acontece o quê? Uma rachadura enorme naquela montanha, naquele monte. E como era chamado aquele monte? Onde Cristo foi crucificado? Gólgota. Gólgota, né? E o que significa Gólgota? Não é caveira? Exatamente, caveira, o monte da caveira. Então você vê, Cristo é crucificado, o Gólgota racha no meio, aquela caveira, aquela cabeça, né, é rachada no meio. Né? Ou seja, a mente carnal, que é inimizade a Deus, é vencida ali. E agora Deus dá o privilégio para nós tomarmos parte da natureza divina e que a mente carnal, né, seja destruída. Aquela cabeça rachada representa a cabeça da serpente, que Deus diz, ele morderia o teu calcanhar, mas você pisaria na cabeça. Quando que Cristo pisou na cabeça do diabo? Foi naquele momento em que aquela caveira foi rachada, né? Simbolizando a mente carnal sendo destruída e a cabeça da serpente recebendo a ferida mortal, né, que ela recebeu. Então existe... Tem algum comentário? Não, eu ia fazer, porque tu colocou uma pergunta, né? Por que esse mistério da iniquidade, né? Dessas sempre duas classes de adoradores, como Esaú, Jacó, que saíram do mesmo ventre e tudo. Isso aí, claro, não sei se existe uma resposta, né? Isso aí talvez só na eternidade que a gente vá saber totalmente. Mas parte dessa resposta está no livre-arbítrio que Deus concedeu, né, às pessoas. Perfeito. Porque tu tem a liberdade de escolher, tu ter uma mente carnal ou a mente de Cristo, né? Exatamente. Caim teve a chance de escolher. Abel Sim. teve a chance de escolher. Um escolheu o certo, o outro escolheu o errado. Um foi pelo assim diz o Senhor, e o outro não. O outro foi pelas suas emoções, seus sentimentos, ou que ele achava que era o melhor, né? Que fazia mais sentido, talvez, né? Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 4, já que nós estamos falando disso, só para encerrar aqui, eu achei algo interessante essa semana. Esses versos aqui são assim, bem difíceis de compreender, né? Mas quando acontece o evento lá de Caim e Abel, né, e ele acaba matando seu irmão, Deus diz assim para Caim: por que tirastes, verso 6? Gênesis 4, verso 6. Por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então, ou seja, Deus dá a chance. Se você fizerem bem, se você for pelo que eu digo, não serás aceito. Né? Por que descaiu o teu semblante? Por quê? Porque ele fez errado. Tão simples, né? Se ele tivesse feito certo, ele seria aceito também. Assim como Abel foi aceito, a oferta dele foi aceita. Né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Né? Então, eu sempre, quando olhava esse verso, eu tentava entender, né, o que quer dizer o pecado jaz à porta, né? Ou
Ou aqui, se você olhar essa palavra, o pecado, na verdade, ela significa também a oferta pelo pecado. Né? A oferta pelo pecado. Que porta é essa que o pecado jaz? Né? Então, refletindo sobre esse verso, assim, rapidamente, né? Não fiz nenhum estudo muito profundo, mas eu escutei uma outra sugestão do que esse verso poderia representar, né? Essa porta aqui não é a porta do coração, né? Como eu pensava. Mas vocês lembrem que na época de Caim e Abel havia uma porta em que o pecado, em que a oferta pelo pecado era oferecida o tempo inteiro, né? E depois de Adão, vocês sabem que o mais velho era sempre o primogênito, era sempre o sucessivo sacerdote da família, né? Vamos dizer assim, existe uma outra palavra, o patriarca, né? O patriarca, né? Aquele que ofereceria o sacrifício. Era sempre o mais velho, o primogênito. E Caim era. Por isso que quando ele diz assim, sou eu o cuidador do meu irmão? Querendo tirar a responsabilidade. Não, disse, não. Exatamente, você é o cuidador do seu irmão, porque você é o primogênito. Você tem a responsabilidade sobre a família, depois do seu pai, né? E onde é que eles ofereciam sacrifícios naquela época? Qual era o lugar, vamos dizer assim, se você pegar o santuário, né? O santuário você tem 3 compartimentos, né? Onde é que eles ofereciam sacrifício? Na porta do Éden? No portão do Éden? Exatamente, porque eles ofereciam um sacrifício no pátio, no santuário, né? E aí dentro do véu havia o lugar santo. Na época de Caim e Abel, a porta do Éden era o símbolo da porta do santuário. Então o sacrifício era oferecido do lado de cá, no pátio, que representa o mundo. E ali havia uma porta onde eles ofereciam sacrifícios. O Éden, o jardim do Éden, por isso que eles foram expulsos do Éden, o jardim do Éden era o lugar santo, né, onde a presença de Deus habitava. Então, na verdade, aqui, eu achei interessante essa interpretação, porque se fizeres bem, serás aceito, né? Se não fizeres bem, a oferta pelo pecado jaz à porta, ou seja, ali na porta do Éden, aquela oferta que representava Cristo, era uma oferta pelo pecado. E eles sabiam muito bem disso, né? A porta que vai para o pátio seria, né? A porta que vai para o pátio. santo, não, a porta que entra no santo, né? Porque lembra, no santuário, no tabernáculo, eles ofereciam santuário no pátio, ofereciam sacrifício no pátio, né? Sim. Pátio. E aí havia uma porta, o véu, que eles passavam o primeiro véu, o lugar santo, o segundo véu, o lugar santíssimo. Então, mas eles não moravam dentro do Éden, do portão? Não, né? Nessa época eles não. Nessa época eles já tinham sido expulsos. Exato. Tá certo. Eles estavam fora, é verdade. Estavam fora. Adão e Eva foram expulsos do Éden e foi colocado 2 anjos para não permitir ninguém. O Éden não foi destruído até o dilúvio, né? O Éden permanecia ali como uma testemunha viva, né? De Deus, né? Então, era algo assim que eu não consigo nem imaginar como é que as pessoas que viviam naquela época, vendo aquilo ali, né? Sabendo Adão viveu, olha, quase basicamente até o dilúvio. Adão conviveu com o pai de Noé, para vocês terem uma ideia. A gente não tem, às vezes, noção disso, né? Então, assim, você imagina você viver com alguém, ou conviver com alguém que saiu das mãos do Criador, né? E a incredulidade que havia era algo assim indescritível, né? Não, e tu saber que tem uma porta por onde tu não passa mais, né? Exato. Exatamente. Que era quando eles foram expulsos. Exatamente. Então, eles ofereciam ali, naquela entrada. A Ellen White teve uma visão, eu não sei em qual livro dela, quando Adão se encontra com Cristo. Depois do retorno de Cristo, Adão se apresenta perante toda a humanidade
e se apresenta aos pés de Cristo. Então, ele não conhece aquelas marcas nas mãos, mas ele identifica que aquele é o Cordeiro. Claro, aquele cordeiro que ele, com muito... Você imagina, né? Alguém que nunca tinha visto a morte, ter que tirar a vida e ver a vida se esvairindo de um ser, né? É realmente algo que... Hoje a gente quase que já está meio que calejado, né? Tanta violência, tanta coisa, tanta desgraça. As pessoas ficam vendo televisão, filmes, as pessoas morrem para lá e para cá, jornal, e a gente não derrama uma lágrima, né? Não. Então realmente... Bom, mas o ponto que eu queria colocar hoje é justamente essa simbologia dos primeiros 2 capítulos de Assuero, de Esther, né, do livro de Esther, fazendo uma parábola, né, entre a aliança que Deus faz com Esther e a rejeição de Vasti, representando essas 2 mulheres, o protestantismo, que é rejeitado, e o adventismo, né, que é entrado em aliança. Lembrando que Esther era uma virgem também, né? Então você tem as virgens loucas e as virgens sábias, né? Agora, quando nós formos semana que vem para o capítulo 3, nós vamos ver que aqui é uma outra história. Muda os símbolos, né? E nós vamos ver que a mensagem muda também, né? Bom, algum outro comentário, alguma outra observação? Eu tenho uma coisa que eu queria falar. A Laura falou há pouco sobre a dicotomia entre o bem e o mal. Uhum. Tem uma figura muito interessante ali em Êxodo, quando Deus concede poderes a Moisés, Êxodo 4. Todo mundo deve se lembrar dessa passagem, quando Moisés disse, tá, mas o que eu vou fazer? E ele tinha um bordão na mão, né? E aí Deus transforma esse bordão em serpente, né? E é interessante que Deus pediu para que Moisés segurasse a serpente pela cauda, que é exatamente o que a gente não deve fazer. Porque, na verdade, aqui, entendo eu, que aqui a cabeça da serpente é Cristo. Tá? Se a gente pegar a contrafação, né, são as serpentes criadas pelos magos do faraó. Se nós formos ali para Êxodo 7, né, ali diz 7:22 que os magos faziam exatamente as mesmas coisas com as ciências ocultas que eles praticavam. Então, aqui nós temos 2 tipos de serpente, de novo, as dicotomias, né? A serpente criada por Deus, que a Moisés não foi autorizado pegar na cabeça, e as serpentes e as ciências ocultas criadas pelos magos do Egito, né? Ou seja, o que Deus cria e a contrafação criada pelo inimigo. É exatamente a mesma simbologia com relação às serpentes. Legal, bacana. Bem legal. Mais algum outro comentário? É interessante que ali nas pragas do Egito, diz mais de uma vez, né, que os magos faziam a mesma coisa com as suas ciências ocultas. Exato. Né? Então, isso aqui, para mim, me transporta ao final dos tempos, né, quando o arqui-inimigo fará milagres, né, exatamente como Cristo fazia. Exato. Realmente são os sinais, nesse caso, né, os sinais são a contrafação. Agora, a gente pode pensar também em termos mais, vamos dizer assim, palpáveis para nós hoje, né? Quando Deus tem uma mensagem, Satanás tem uma mensagem também. Sempre tem a contrafação, né? Então, e a mensagem, ela se parece igual, muitas vezes, né? A contrafação, muitas vezes, ela se parece igual à verdadeira. Né? Por isso que muitos, se possível, serão enganados, né? Porque a contrafação ela é muito semelhante. São serpentes também, como
os magos fizeram, né? Aqui, ó, no Êxodo 7, 22 diz: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Em 8:7, com aquelas pragas, né? 8:7, a mesma coisa. Os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. E depois, no 8:18, a mesma coisa. Os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Interessante. Aí eu me pergunto, por que Deus permite, né, Satanás fazer essa contrafação? Vamos dizer assim, né? Deus tem uma mensagem ao seu povo. Aí vem Satanás e coloca a sua mensagem, contrafação, para enganar o povo, né? Por que Deus permite Satanás fazer essa contrafação? Você entende o que eu quero dizer? Por que Deus permitiu que ok, o sinal era serpente. Aí vai os magos, vai lá e fazem a mesma coisa, né? Aí de olhos, e eles fizeram a mesma coisa. As rãs, a mesma coisa. Mas deve ter havido alguma diferença, porque é contrafação, mas não é idêntico, certo? E porque Deus jamais iria fazer algo idêntico para confundir o seu povo. Então, a contrafação, ela vai imitar, mas eu acredito assim, se a gente talvez pesquise na Bíblia e veja pela palavra de Deus, a gente vai poder discernir o engano. Aí porque tá. se não fosse assim, não seria justo. É interessante. Mas, uma prova. Exatamente esse o ponto. Por que ele permite? Tá? Para que a gente faça esse teste, para que a gente procure. O povo de Deus o busque. Exato. Porque senão, o povo busque. Exatamente. Se a gente não estudasse a Bíblia e não buscasse... Vocês lembram aquele texto? Vocês lembram aquele texto que Paulo diz, acho que é no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que diz assim que os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam um sinal? Os judeus sempre em busca de um sinal, né? Na época de Cristo falava, os judeus queriam o quê? Um sinal. Queriam um milagre, né? Jesus falava, ensinava, palavra. Não, palavra não era suficiente, eu quero um sinal. E aí diz, não vou dar sinal. O sinal para vocês é o sinal de Jonas. Vocês lembram? Então, eu acho que é uma lição, pelo menos a forma que eu vejo. A palavra de Deus é o suficiente, né? Então, o que está revelado, o que Moisés como representante, a palavra que ele falava, lembra que ele disse para Moisés, tu serás para o povo como Deus e Arão como profeta. A palavra era o suficiente, né? A palavra era o suficiente. Mas, para nós, eu acho que, para mim, pelo menos, é uma lição, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o espírito dos profetas ao nosso dispor. E muitas vezes ainda queremos sinais, como os judeus, né, no passado. Então, acho que, para mim, a lição é confie na palavra. A palavra é onde está a nossa segurança, é a nossa única salvaguarda, né? A palavra de Deus, aquilo que está revelado. Mas a diferença, Gui, aí com relação aos judeus é que eles se fecharam na sua própria sabedoria. Basta ver, por exemplo, que quando Cristo nasceu, quem é que foi ver Cristo? Quem é que anunciou que o Salvador havia nascido? Não foram os judeus. Sim. E quando cegos, Cristo... Né? Completamente. E quando Cristo começou a obra dele, os judeus também não creram. E qual é a situação da igreja hoje? Né? Não é muito semelhante? Nós não estamos fechados na nossa própria sabedoria. Laodiceia não diz, rico e enriquecido sou e de nada tenho falta. Nada preciso. Né? Então é interessante. Não, boa discussão, boa conversa. Mais alguma questão? É por isso, por exemplo, que é interessante. Uma pessoa que eu gostaria de me encontrar no céu é aquele que a gente chama o bom ladrão.
Porque ali ele não tinha mais nada. Ele não tinha nada. Ladrão, sei lá o que, o assassino. Né? Ele representava ali a nós mesmos, né? E ele conquistou tudo, porque ele simplesmente se abandonou de si. E nos últimos momentos da vida ele conquista a salvação. Eu acho que ele é um bom exemplo para mim. Sabe? Ele adquiriu tudo porque ele se desfez dele mesmo. Ellen White diz que os dois ladrões tinham visto, testemunhado o que Cristo estava fazendo. Né? E um deles, mais uma vez ali, duas classes, né, de pessoas, uma à direita e uma à esquerda. Mais uma representação, né? E Cristo no meio. Né? Exatamente. Legal, bacana. Tem um passarinho cantando aí tão bonito. Aqui no sítio, eu acho. Tá bom, gente. Vamos orar então. Ok. Senhor, obrigado pelos momentos aqui de reflexão e estudo. Tua palavra é maravilhosa e nós te agradecemos muito por isso. Pedimos uma semana abençoada, que o Senhor nos guie, nos sustente com a destra da tua justiça. Amém, Senhor. Traga as tuas bênçãos que sejam derramadas sobre nossa vida e nossa família, os nossos irmãos, nossa igreja. Amém, Senhor. Nos abençoe, nos guia, Senhor, e nos perdoa das nossas iniquidades, que possamos olhar para Cristo, onde encontramos cura para o pecado. Amém. Essa possa ser a nossa experiência diária. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.